Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Acho que o frio chegou hoje. Parece que o frio está chegando. João, capítulo 4, do verso 43 em diante. João, capítulo 4, verso 43 em diante. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor nesse momento? Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. Depois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela hora, exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Ó Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por podermos nos reunir mais uma vez, podermos abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, louvar ao Teu santo nome nesta noite. Obrigado, ó Santo Deus, por cada lar aqui representado, e nesta hora, ó Pai querido, em que existem tantas pessoas sofrendo com os seus familiares enfermos, pessoas, ó Deus, sofrendo por questões financeiras diante esta pandemia, Senhor. Nós suplicamos que a Tua palavra nesta noite possa trazer sobre nós a Tua esperança, a Tua graça às nossas vidas. Toma as nossas vidas nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Eu fiquei muito triste porque eu recebi um artigo de uma banca de estudiosos de psicologia no Espírito Santo, falando que o número de jovens que estão se suicidando no meio desta pandemia, que a incidência do nível de suicídio, ela está 3 vezes maior da faixa etária de 16 até 24 anos. Eu fiquei preocupado com isso, porque tem chegado algumas notícias de pessoas com familiares jovens que estão tentando o autoextermínio. E nós precisamos entender que algo está errado
na criação e na educação dos filhos hoje em dia. Tem algo muito errado. Os pais não estão sendo referenciais de fé aos seus filhos. Os pais estão deixando de cultivar a fé dentro dos lares. O texto que nós acabamos de ler nos diz que um pai foi até Jesus buscando a cura do seu filho. E nós precisamos entender isso, principalmente nós homens. Nós somos o referencial para a fé dos nossos filhos. Nós não podemos renegar a aplicação espiritual, o ensino espiritual, a prática espiritual das nossas famílias somente as mulheres. Os homens precisam ser referencial de fé em Deus. O que a sociedade hoje está dizendo? O homem precisa ser referencial de quê? Hoje você assiste filmes, você assiste novelas, você vê séries que tentam mostrar o quê? Um homem fraco, um homem que não tem opinião, e que a mulher está se sobressaindo cada vez mais aos homens. A igreja, ela não é machista, mas a igreja, ela está aqui para orientar a palavra, para que possamos viver segundo a palavra de Deus. Nós já vimos mulheres aqui que foram aos pés do Senhor Jesus, mas é interessante que nesse texto, quem vai a Jesus é o pai da criança. João dá esse destaque, o pai vai até a Jesus pedir que Jesus cure o seu filho. Pais, não reneguem a sua autoridade espiritual dentro do seu lar. Ensine os seus filhos a terem fé em Cristo Jesus. Seja esse referencial. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias extremamente complexos, e nesses dias precisam se levantar pessoas de fé. As mulheres precisam continuar sendo de fé, mas os homens também precisam continuar sendo de fé. Nós vemos muitas vezes, infelizmente, homens que não conseguem viver a sua experiência de fé de uma maneira vigorosa diante do Senhor Jesus. É importante que nós participemos da educação espiritual dos nossos filhos. E sejamos então o exemplo para que os nossos filhos vejam que nós somos homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo de Deus, e que nós confiamos nesse Deus que é poderoso. Esse pai vai aos pés de Jesus. Ele não mede esforços para ir a Jesus e suplicar pelo seu filho, e pedir a cura para o seu filho. Agora, o interessante desse texto, se você fosse a Jesus, como um bom brasileiro e um bom goiano, e Jesus falasse para você, pode voltar para casa, que o seu filho está curado. Você creria nisso? Você creria no poder da palavra de Jesus? Nós vivemos uma crise hoje em dia, que as pessoas não confiam na palavra de uns dos outros. O texto diz, então, o que o oficial fez? O homem
confiou na palavra de Jesus e partiu. E você confia sim na palavra de Jesus? Você confia, tem confiado na palavra de Jesus? Você confia que Jesus voltará um dia? Você confia que Jesus diz que Ele cuida de nós? Você confia que Ele é o bom pastor? Você confia que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Você confia que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você confia no que Ele diz, crê e será salvo? Este homem confiou. Ele virou e foi embora. E quando chegam aquelas pessoas que estavam lá cuidando do seu filho, e ele pergunta: que horas que foi isso? Eles falam, e ele chega à conclusão: foi na hora que o Mestre Jesus disse que o meu filho estava curado e ele foi curado. Amém, irmãos? Que fé, né? Que confiança. Será que nós confiamos assim nas promessas do Senhor Jesus para as nossas vidas? Será que nós confiamos assim? Ou você duvida que Jesus voltará? Ou você duvida que Jesus está sentado à destra de Deus, governando sobre todos e sobre tudo? Nós precisamos ter a fé desse homem. A fé que busca, a fé que ouve e confia. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa fé. A nossa fé não pode ser vacilante. A nossa fé não pode ser um termômetro que ora está forte e ora está fraco. Não, nossa fé precisa ser uma fé constante. Constante nas palavras do Senhor Jesus. Eu nunca ouvi Jesus falar. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca ouvi uma voz audível do Senhor. Mas eu já tive várias e várias impressões de que Deus estava falando comigo quando eu lia a palavra, quando eu observava a palavra, quando a palavra vinha à minha mente, ao meu coração, nos dias e nos momentos em que eu estava atravessando, e eu via claramente, percebia claramente que era o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, falando comigo. É isso que eu quero dizer para os irmãos nesta noite. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor Jesus. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Ele vai cumprir, Ele cumpre. Ele age. Ele é poderoso. Os irmãos sabem que toda vez que eu vou fazer o batismo aqui na igreja, eu sempre pergunto: qual é o texto da palavra que está no seu coração? Eu acho que são 3 coisas fundamentais para aquele que quer seguir o Senhor Jesus. A primeira delas, ter um texto da palavra de Deus no seu coração. São coisas fundamentais para o equilíbrio da vida espiritual, para o equilíbrio da vida. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para mim é uma condição sine qua non. Se eu sou um crente em Jesus Cristo, eu tenho uma palavra, um texto áureo da palavra do Senhor na minha vida, que orienta os meus passos, que orienta as minhas atitudes, que orienta aquilo que eu estou vivendo. A segunda realidade daquele que é um verdadeiro cristão em Jesus Cristo, ele vai a Jesus. Esse homem não foi a Jesus? E como que nós vamos a Jesus agora? Nós temos que ir lá em Israel? Não.
Ele vai a Jesus, e o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora, fala com teu pai que está em secreto, porque o teu pai te recompensará. Amém, irmãos? Então é questão de, se você realmente quer ter uma experiência, se você diz que tem uma experiência com Cristo Jesus, uma experiência verdadeira, você tem um texto áureo e você tem uma vida de oração. Preste atenção na expressão que eu estou usando. Vida de oração, não momentos de oração. Você tem vida de oração. Orar é uma questão de hábito, de disciplina diária, todos os dias. Todos os dias eu me exercito assim. Eu leio a Bíblia, eu oro ao Senhor, eu cultuo a Deus nesse momento. E o Senhor fala comigo. Às vezes Ele fala de uma maneira tão poderosa. Às vezes Ele traz uma resposta que eu jamais estava pensando, mas Ele traz a resposta. Entenda isso nessa noite. Esse homem vai até Jesus e Jesus o ouve. Todas as vezes que você for orar, saiba que o Senhor Jesus está te escutando. Amém, irmãos? Ele está te escutando. Ele tem uma solução para você. E a terceira coisa que nós vemos nesse texto, que é importante para que a gente viva uma fé realmente com Cristo Jesus, viva uma fé com o Senhor Jesus, entenda dessa fé com o Senhor Jesus. Esse homem confiou. Simplesmente isso. Tem gente que ora, mas termina a oração, está atribulado ainda, está sem paz. Tem gente que ora para dormir e não consegue dormir. Eu quero te dizer aqui nessa noite, meus irmãos, eu postei até lá no grupo do Relógio de Oração, um estudo que foi feito por neurocientistas, falando da importância da vida espiritual. Eles falando que cerca de 80% de um grupo de pessoas que foi estudada, 80% desse grupo que tinha uma vida de oração, que todos os dias orava, ou que alguém ia lá no hospital e orava para eles, com eles, 80% foram curados. Do mesmo grupo, do mesmo quantitativo de grupo, com um outro grupo que não tinha essa vida espiritual, mais de 80% foram a óbito. Até os médicos, os cientistas estão estudando e falando da importância da vida espiritual. E nós, eu e você, por que nós não estamos praticando? Um hino antigo falava assim: se começarmos a orar, o céu descerá. Vocês lembram desse hino? O céu descerá, o Senhor visitará a terra. Eu cresci ouvindo sempre nos cultos de oração: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Irmão, você precisa aprender a orar
E chegando lá na oração, você precisa sair desse seu momento transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Quantos aqui acreditam nisso? Eu acredito nisso porque eu experimento isso. Pastor, mas tem dia que parece que eu não sinto isso, não recebo esse refrigério, pastor. Então não levanta. Faz igual Jacó no Vale de Jaboque. Eu só saio daqui na hora que o Senhor me abençoar. Amém, irmãos? Eu só saio daqui na hora que o Senhor me abençoar. Ou faça como esse homem. Se levante. Mesmo não sabendo se as coisas estão certas, mesmo não sabendo que o filho foi curado, mesmo não tendo a certeza de que o filho foi curado, mas saia na certeza de que Jesus ouviu a tua prece, de que Jesus solucionou o teu problema, e de que as coisas que você colocou nas mãos do Senhor Jesus estão resolvidas de uma maneira definitiva na sua vida. Amém? Isso se chama convicção. 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 Eu oro, e nesse dia de hoje, quando eu estava preparando essa reflexão para nós, eu orei e pedi que o Senhor, nesta noite, pudesse nos dar a mesma convicção que este homem teve ao sair da presença do Senhor Jesus. Ele saiu na certeza: meu filho foi curado. Amém? Não fique duvidando. Não fique duvidando de Deus. Não fique duvidando do agir de Deus. Não fique duvidando do poder e da graça de Deus. Não duvide. Tenha convicção. Feche os teus olhos nesse momento. Fala com teu pai nesta noite. Se você não tem tido essa experiência de guardar a palavra de Deus, e tem tido dificuldade de guardar a palavra de Deus, peça que hoje, fala que hoje, Senhor Jesus, quebra essa barreira na minha mente, no meu coração, porque eu quero guardar a tua palavra na minha vida. Se você tem tido dificuldades de ir aos pés do Senhor Jesus, às vezes é o próprio inimigo das nossas vidas que tenta nos atacar, nos impedir de ir para orar, porque o inimigo das nossas vidas, o que ele mais teme, são homens e mulheres de joelhos no chão. Isso é o que ele mais teme, porque quando homens e mulheres vão aos pés do Senhor Jesus, recebem bênçãos e milagres vindos das mãos do Senhor Jesus. Então ora hoje e fala assim: Senhor Jesus, tira toda essa opressão, todos esses embaraços, todas essas artimanhas que ficam tentando me impedir de estar na tua presença, porque eu quero orar ao Senhor mais e mais, eu quero te buscar mais e mais. E se você ainda não tem tido convicção no poder de Deus, nos milagres do Senhor, peça hoje. O que você vai pedir? Fé. Fala a Deus: Deus, eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais fé para crer, Senhor. Eu preciso ter fé para continuar vivendo na tua presença. Eu preciso ter fé para continuar na tua presença. Eu preciso ter fé. Eu preciso de mais fé para continuar tendo convicção no Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje, ó Deus, abrimos esta tua palavra tão poderosa, Senhor, que nos conta este encontro tão precioso deste homem, ó Deus, com um problema que eu nem sei, Senhor, porque eu sei que às vezes, quando as minhas filhas estiveram doentes, quando elas caíram, se queimaram, quando tantas coisas que aconteceram, Senhor, eu sei, ó Deus, que às vezes a gente passa dias e momentos, ó Deus, que a gente fica
assim, sem direção, Senhor. Mas esse homem tomou a decisão certa, ele foi aos pés do teu filho, Senhor. E eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, nada venha nos impedir mais de sempre irmos aos teus pés, de virmos aqui na tua casa, de orarmos ao Senhor, de meditarmos na tua palavra, que o Senhor possa quebrar, ó Deus, todas as barreiras, os grilhões, toda a opressão espiritual sobre a vida do teu povo, que o Senhor possa tirar, ó Deus, aqueles empecilhos, aquelas coisas que têm impedido o teu povo de confiar no Senhor, de orar mais ao Senhor. Quebra essas coisas, Senhor, e coloca em nós essa convicção de que quando formos ao teu altar, Senhor, o Senhor trará a tua solução para as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu rogo ao Senhor que o Senhor derrame sobre nossas vidas, ó Deus, uma porção dobrada de fé aos nossos corações, Senhor. Nesses dias, ó Deus, como nós temos precisado de ter mais fé, Senhor. Ó Senhor, nos sustenta, ó Deus. Derrama, ó Deus, sobre nossas vidas a tua graça, a tua paz, o teu poder nesta hora, Senhor. Visita nesta hora, ó Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão nos leitos de hospital, nas UTIs, Senhor. Toma, ó Deus, os médicos, as enfermeiros, os técnicos, ó Deus, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, que hoje estão cansados. Eu oro por eles, Senhor. Eu oro para que o Senhor renove a fé, renove, ó Deus, as forças, ó Deus, de cada equipe médica, de cada hospital, de cada rincão deste país, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, traga do refrigério do Senhor estas vidas, Senhor. Pai, eu oro, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que perderam os seus entes queridos, ó Deus, e precisam de força para continuar, Senhor, de fé para continuar. Visita cada lar nesta hora também, Senhor, renovando a fé dessas pessoas e confiar, ó Deus, que o Senhor continua no controle de todas as coisas de nossas vidas, Senhor. Eu oro, ó Deus, ao Senhor, agradecendo, ó Deus, pelo testemunho da irmã Poliander, ó Deus, da cura, ó Deus, da sua família, da restauração que está acontecendo ali, ó Deus, do milagre que está acontecendo naquela família, Senhor. Eu te louvo nesta noite, eu te engrandeço, Senhor. Nós não somos merecedores de nada, Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos tão fracos, mas temos clamado e o Senhor tem escutado, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te louvamos nesta noite, nós te agradecemos, Senhor, por esta bênção que o Senhor está dando à família da irmã Poliander, Senhor. E mais uma vez, ó Deus, eu oro por cada família, por cada lar aqui representado, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor, ó Deus, dê uma porção dobrada de fé, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a guardar a tua palavra em nossos corações, ó Pai, e que o Senhor nos dê, ó Deus, convicção de que o Senhor é soberano e que tudo está em tuas mãos. Sustenta-nos, Senhor. Essa é a minha súplica nesta noite, Senhor. Sustenta-nos, fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos no teu agir, no teu querer, em nome de Jesus. Amém.